Olá, vamos agora falar de potenciação, a operação de potenciação que define o que é uma potência. Potência nada mais é do que uma multiplicação de termos ou de fatores iguais. É uma forma resumida de você indicar uma multiplicação, mas não é qualquer multiplicação. Por exemplo, quando eu escrevo a elevado a n, bom, a elevado a n, esse conjunto de dois valores aqui, é o que nós chamamos de potência. Isso é uma potência. Isso significa que eu vou pegar o A e multiplicar por ele próprio n vezes. Por reticências, porque eu não sei qual é o valor do n aqui. É um n genérico. Então, eu faço essa multiplicação n vezes. Tá ok? Esse A é considerado a base da potência. E o n, esse número que vai aí sobrescrito, né, a base, ele é chamado de expoente. Você já deve ter ouvido falar em crescimento exponencial ou variação exponencial, pode ser decrescimento também. Tá? Tem a ver exatamente com essa forma aqui que é uma potência. É chamado de exponencial porque a potência é caracterizada aí, né, pela base e pelo seu expoente. Então, quando o expoente aqui está variando, aqui a gente fala que é uma variação exponencial. Perfeito? Bom, um exemplo simples aqui de potência. Quando eu tenho 2 elevado a 3, isso significa que vou pegar o 2, multiplicar por ele próprio 3 vezes. O resultado disso é 8. Cuidado, hein? Muita gente faz confusão. 2 elevado a 3 dá 6, porque é 2 mais 2 mais 2. Não. A potência é multiplicação da base, tá ok? Como, por exemplo, se você tiver menos 2 na base elevado a 3, você vai pegar o menos 2, multiplicar por ele próprio, 3 vezes. Não é 3 vezes o menos 2, é o menos 2 multiplicado por si próprio, 3 vezes ele aparece aí. Então, menos 2 com menos 2 vai dar mais 4. Só que mais 4 multiplicado por menos 2 vai dar menos 8. Então, tá aí. A base positiva, o resultado deu positivo. Base negativa, o resultado deu negativo. Cuidado que nem sempre é assim, né? Se nós considerarmos, por exemplo, vou abrir aqui uma outra página para fazer o item C. 2 ou menos 2 elevado à quarta potência. Isso significa que eu vou ter menos 2 multiplicado por menos 2, novamente menos 2 e mais uma vez o menos 2. Mas o que acontece aqui? Eu tenho multiplicação, então valem aquelas regras da multiplicação. Menos com menos vai dar mais. A gente já viu o porquê, inclusive, disso, né? Aqui você tem, olha, menos 2 por menos 2, o resultado é mais 4. Aqui você tem menos 2 com menos 2, o resultado é mais 4. E 4 vezes 4 dá 16. Positivo. Então, olha, a base negativa, o resultado deu positivo. E o exemplo anterior, nós vimos lá que menos 2 elevado a 3, o resultado deu menos 8. Então, vamos pensar agora no sinal, somente no sinal. Tá? Se eu tiver uma base negativa, com expoente par, o resultado, a potência, tá, vai ser positiva. Exatamente porque a cada par de valores que eu tenho, menos com menos dá mais. Correto? Agora, se você tiver base negativa, né, com expoente ímpar, a cada par de menos com menos dá mais. Aí entra um terceiro termo, né, o termo ímpar, mais com menos volta a dar menos. Então fica alternando. Aí nesse caso a potência vai ser negativa. O sinal aí do resultado vai ser um sinal de menos. Tá ok? O que acontece quando a base é positiva? Vai multiplicar termos positivos quantas vezes for, o resultado é sempre positivo. Uma outra questão aqui, vou pôr como um exemplo, olha, se eu pegar o 2, eu estou usando o 2 como base, aí, né, ou 2 menos 2. Depois a gente vai ver
para outros, logicamente, para outros valores. Se eu elevar o 2 a zero, qual é o resultado disso? Você já deve ter ouvido falar que todo número não nulo elevado a zero é 1. Então, 2 elevado a zero é 1. Ok, é 1. Por quê, né? Porque até o fato de eu ter aqui o menos 2 elevado a 4 ou 2 elevado a 4, eu consigo entender a lógica desse processo. Mas numa situação aqui, elevar a zero significa o quê? E todo número elevado a zero, o resultado é sempre 1, com exceção do próprio zero, que não existe, né? Uma forma indeterminada, 0 elevado a zero. Tá? Isso é uma forma indeterminada. Tá ok? Agora, qualquer outro número que você pensar positivo, negativo, inteiro, não inteiro, se eleva a zero, o resultado é 1. Vamos ver, antes de prosseguir aqui as propriedades que a gente vai trabalhar das potências, eu gostaria de mostrar uma situação para entender aqui por que 2 elevado a zero dá 1, ou qualquer número elevado a zero dá 1. O que acontece quando o expoente é negativo também? Tá? Porque até certo ponto, né, você consegue perceber uma relação de potência com situações concretas. Por exemplo, partindo do 2, você tem aqui 2. Tá? 2 é 2 elevado a 1, o 2 sozinho. Se você fizer 2 elevado a 2, que é 2 que multiplica 2, o resultado é 4. Então você consegue fazer essa conta, 2 elevado a 2. É 2 que multiplica 2. Né? 2 elevado a 3, se eu pedir para você calcular, você vai fazer 2 que multiplica 2, que multiplica 2. Quer dizer, o que aconteceu em relação ao anterior? Houve entrou aqui mais um fator, mais uma multiplicação, dobrou o que se tinha antes. Aqui era 2 ao quadrado, né? E aqui agora é 2 elevado ao cubo. Tá ok? E assim vai. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 4 vai multiplicar o anterior por 2, vai dar 16. Né? Se você quiser continuar aqui, pode continuar. 2 à quinta, 32. Ou seja, o fato de ser base 2 vai sempre, cada vez que se aumenta uma unidade no expoente, vai sempre dobrar o valor que se tinha antes. Né? A gente percebe aqui exatamente esse tipo de relação. Quando há aqui um aumento no expoente de uma unidade, de 1 foi para 2, de 2 foi para 3, de 3 para 4, sempre somando 1 ao expoente, ou seja, acrescentando mais um fator igual à base, que nesse caso é 2, o que vai acontecer com o resultado, né, é que ele vai dobrar, ele vai ser multiplicado por 2. Tá? 2, repito, porque a base é 2. Se a base fosse 3, por exemplo, iria triplicar. Então, dá para perceber com uma certa facilidade qual que é a lógica. À medida que a gente aumenta uma unidade no expoente, multiplica pela base o resultado. Perfeito. Agora, vamos pensar no caminho inverso. Né? Vamos pensar aqui, olha, quando você sai de 2 à quinta para 2 à quarta, o que aconteceu com o expoente? Você diminuiu uma unidade. Né? Consequentemente, o que aconteceu com o resultado? O caminho inverso da multiplicação, que era multiplicar por 2, você dividiu por 2. Tá? E assim vai, né? E assim a gente continua aqui, olha, diminuindo o expoente. Era 4, foi para 3, diminuiu 1. De 3 foi para 2, diminuição de uma unidade. Tá? Então, se eu continuar com esse trabalho aqui, eu vou aqui embaixo dividindo por 2. Né? Parece uma coisa bem lógica. E é. Você pode fazer essas contas aí. Você pode fazer essas contas e se certificar. Ok, voltamos lá para o 2. Agora, essa mesma lógica, que é algo até que a gente consegue perceber no concreto, com objetos, né? Vai multiplicando por 2, vai dobrando, vai vendo o que acontece, e eu consigo representar na forma de potência e transformar essa representação em algo concreto. Quando a gente chega aqui no 2 elevado a zero, já não dá para associar uma situação ali real, né? Mas vamos continuar com essa lógica.
vai ser o próximo valor nessa sequência, ou nessa volta da sequência aqui, ao lado do 2 elevado a 1? Vai ser o 2 elevado a 0. Por quê? Porque eu vou diminuir, então estou aqui, estou diminuindo uma unidade no expoente. Tinha 1, fica 0. 1 menos 1, 0. Consequentemente, o que acontece aqui com o 2, o resultado 2? Eu vou dividi-lo por 2. Tá? Então, 2 elevado a 0 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 dividido por 2, que é 1. Olha aí, 2 elevado a 0 dá 1. Está aí a explicação, vamos dizer, lógica para esse resultado. Mostrei para o 2, mas imagine se fosse o 3, seria a mesma sequência, seriam outros valores aqui. Mas quando eu chegasse no 3 elevado a 0, também seria 1. Por quê? 3 elevado a 1 dá 3. Aí você faz 3 elevado a 0, você tem que pegar o 3 e dividir por 3, vai dar 1. Ou seja, nesse passo aqui, vai sempre dividir o número por ele próprio. E a gente vai mais adiante, né? O que significa, por exemplo, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3. Tá? Seguindo essa lógica de diminuir aqui os expoentes, né? Não vou mais ficar desenhando ali, não, você já percebeu aí que, olha, de 0, qual que é o anterior? É o menos 1, depois é o menos 2, depois é o menos 3, e assim continua. Tá? Eu vou fazer aqui, olha, se eu tinha 1, 2 elevado a 0 é 1. Eu vou continuar nesse processo de dividir por 2. 1 dividido por 2 dá meio, dá 1 sobre 2. Meio dividido por 2, qual seria o próximo aqui? Dá 1/4, divisão de frações que nós vimos lá atrás. Tá, ok? 1/4 você divide em duas partes, dá 1/8 e assim por diante. Olha que interessante aqui, vamos observar uma certa regularidade. Quando eu tenho 2 elevado a 1, o resultado é 2, ok. Quando 2 está elevado a menos 1, você pode tentar imaginar assim, o que significa elevar a menos 1 na prática, né? Ou elevar a menos 2, porque 2 elevado a 2 é 2 que multiplica 2. 2 elevado a 3 é 2 que multiplica 2 que multiplica 2. Agora, 2 elevado a menos 3 a menos 2, o que isso vai significar? Significa a inversão. Aí é um resultado aqui, uma consequência dessa lógica que nós observamos com expoentes positivos. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4, ou seja, é o inverso do que se tinha aqui. Olha, 2 elevado a 2 dá 4? Ok. 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a menos 3 dá 1 sobre 8. Outra confusão que muita gente faz. O expoente é negativo, 2 elevado a menos 3, né, vai dar menos 8? Não. Menos 8 é o oposto do 8. Aqui eu estou falando em inverso. Oposto é trocar sinal. Inverso de 8, que é 8 sobre 1, é 1 sobre 8. Inverso de 2, que é 2 sobre 1, é 1 sobre 2. Inverso de 4, que é 4 sobre 1, vai ser 1 sobre 4 o seu inverso. Tá ok? Precisa tomar esse cuidado. Então, olha aí, nós percebemos aqui, né, por que 2 elevado a 0 vai dar 1. E também aqui eu já adiantei por esse processo, né, nessa parte aqui, uma propriedade de potência. Nós vamos ver 7 propriedades de potência que nos ajudam a simplificar muitos cálculos. Por enquanto, cálculos numéricos, cálculos envolvendo números. Vez ou outra eu vou inserir letras ali, né? Trabalhar um pouquinho com a álgebra, o x, o y. E com números, quando você tem uma potência, você pode muito bem utilizar a calculadora. Eu vou projetar aqui a calculadora do Windows. Está aqui, ó, na sua forma científica, tá? Você pode escolher aqui padrão. Padrão não vai ter, até tem uma potência aqui, ó, x elevado a 2, raiz quadrada, só. Se for outro expoente, não. Aí você escolhe aqui científica, então você vai fazer 2 elevado a 3. É só colocar aqui 2, tá? Nós temos aqui, ó, x elevado a y, para indicar a potência. Então fica 2 elevado, esse chapeuzinho aqui, né, o acento circunflexo, é o que a gente usa geralmente na informática, né, nós usamos como indicação de potência. Muitas vezes até num editor de texto que não tem um editor de equações, para indicar uma potência você usa esse acento circunflexo, esse chapéu. Então 2 elevado a 3.
igual, tá lá, 8. Ah, você quer elevar 2, vamos fazer 2 elevado a menos 3, vamos colocar parênteses aqui, né, no expoente, 2 elevado a menos 3, igual, tá lá, 0,125. Por que 0,125? Por que ele não deu 1/8? Porque ele fez a divisão de 1 por 8. Se você dividir 1 por 8, vai dar 0,125. Então a calculadora científica, ela faz os cálculos que você precisa envolvendo potência. Aí você fala, então eu não preciso de saber das propriedades. Há situações que a calculadora não vai resolver. Por exemplo, quando você estiver operando com cálculos algébricos, quando você tiver expressões do tipo x elevado a 6 sobre x elevado a 4. Né? Como é que você vai simplificar isso daqui? Então são necessárias algumas propriedades que nós vamos estudar. E para finalizarmos, né, vamos só ver aqui mais exemplos. Então, baseado aí tá no exemplo D, né, no que a gente acabou de ver. Se você tiver, por exemplo, olha, 5 a menos 2, não vou recorrer à calculadora, até porque em concursos, por exemplo, você não pode recorrer à calculadora. Como é que eu faço isso, 5 a menos 2? Vou ter que fazer todo aquele esquema de multiplicando, voltando? Não, a ideia é simples. Quanto que é 5 elevado a 2? É 5 que multiplica 5, que vai dar 25. Então, se você sabe quanto que é 5 elevado a 2, que é 25, para você obter 5 elevado a menos 2, vai dar 1 sobre 25. É sempre o inverso. Tá? Então fica fácil. 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. Tá? Um outro detalhe aqui, antes de finalizarmos, agora mesmo nós vimos lá que menos 2 elevado, vou colocar aqui do lado porque ele já foi feito, menos 2 elevado a 4, menos 2 entre parênteses, isso dá menos 2, que multiplica menos 2, assim vai até chegar lá no 16, positivo. Positivo porque, embora a base seja negativa, o expoente é par. Ok, perfeito. Agora pense numa situação aqui em que eu tenho menos 2 elevado a 4. Qual é o resultado disso? Positivo, negativo, e aí? Como eu vou realizar essa conta? Muita gente vai chegar aqui e colocar 16 positivo, porque base negativa com expoente par. Mas a base não é negativa. Nós precisamos tomar um cuidado nessas situações. Tá? Há uma diferença muito grande entre essas duas expressões. Nessa daqui está evidente que a base é menos 2, está entre parênteses. O menos 2 é que está elevado a 4. Nessa daqui não. Isso daqui é como se você tivesse, olha, um sinal de menos, ok. Lembra que nós falamos lá nas operações, no início das operações, nós temos que primeiro realizar os cálculos de potências e raízes, para depois pensar em multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Quando você tem uma expressão desse tipo, menos 2 elevado a 4, imagine aí numa expressão numérica, você vai subtrair o 2 elevado a 4. Mas não é o menos 2 que está elevado a 4. Primeiro a potência, para depois você pensar no sinal de menos. Então isso é o mesmo que menos, aí você vai fazer 2 elevado a 4, é 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Isto daqui dá 16 positivo, ok, mas tem um sinal de menos na frente. Então é o oposto de 16. Cuidado que esse também é um caso, né, que faz com que muita gente erre. Se não há parênteses, você considera, ó, essa situação, se não há parênteses, ela equivale a essa situação, como se houvesse parênteses para 2 elevado a 4 e o sinal de menos fora desses parênteses. Então, primeiro resolve a potência sem o sinal de menos e no final você considera esse sinal. Tá ok? Bom, nós vamos na próxima aula falar das propriedades, aí vamos ver diversos cálculos, vários exemplos aí de cálculos de potências e como a gente pode simplificar alguns desses cálculos. Até lá!